Capítulo 15. O sétimo andar da biblioteca era perturbador. De pé no parapeito, de pedra no nível 6, agarrado a um livro que precisava ser guardado, Nesta olhou para a escuridão a poucos centímetros dela, tão densa que pairava como uma camada de neblina, ocultando os níveis abaixo. Ela sabia que havia livros lá embaixo, mas nunca tinha sido enviada àqueles andares escuros. Nunca vira uma das sacerdotisas se aventurar além do ponto onde ele estava no momento. Olhando por cima do parapeito, mais adiante, a escuridão fazia seu chamado no fim da rampa, como se fosse uma entrada para um poço escuro do inferno. Os corvos gêmeos de Ibern estavam mortos. Será que o sangue deles ainda manchava o chão lá embaixo? Ou será que Rysand e Bryaxis tinham limpado até mesmo esse vestígio deles? A escuridão parecia se elevar e descer, como se respirasse. Os pelos do braço dela se arrepiaram. Bryaxis se fora. Estava solto pelo mundo. Nem a caçada de Fade e Rysand tinha recuperado aquilo que era o próprio medo. No entanto, a escuridão continuava ali. Pulsava e mandava tendões de sombras flutuando para cima. Ela estava encarando as profundezas há tanto tempo que a escuridão poderia encará-la de volta. Mas Nesta não se moveu do parapeito. Não conseguia se lembrar de como tinha chegado até ali, ou o livro que ainda segurava nas mãos. Havia noite. Havia a escuridão de se apagar uma vela. E havia aquilo. Não apenas a pura ausência da luz, mas um ventre. O ventre do qual toda a vida tinha saído e para o qual voltara. Nem bom nem mau, só escuro, escuro, escuro. Nesta. O nome pairou até Nesta, como se subisse das profundezas de um oceano preto. Nesta. Ele deslizou por seus ossos, seu sangue. Ela precisava recuar, afastar-se. A escuridão pulsava como uma convocação. Nesta. Ela se virou e quase deixou o livro cair no parapeito. Gwen estava de pé ali olhando para ela. O que está fazendo? Com o coração retumbando, Nesta se virou para a escuridão, mas era apenas isso. Escuridão empoeirada, através da qual ela agora conseguia mais ou menos distinguir os níveis inferiores abaixo, como se o preto denso e impenetrável tivesse sumido. Eu... Gwen, com os braços cheios de livros, caminhou até o lado dela e observou a escuridão. Nesta esperou pelo sermão, pela ridicularização e a incredulidade. Mas Gwen apenas perguntou com seriedade. O que você viu? Por quê? Perguntou Nesta. Você vê coisas nessa escuridão? A voz dela soou fina. Não, mas algumas das outras veem. Dizem que a escuridão já as seguiu até seus quartos. Gwen estremeceu. Eu vi escuridão, conseguiu dizer Nesta. O coração não se acalmava. Pura escuridão. Do tipo que ela não via desde que estivera dentro do caldeirão. Gwen olhou para Nesta e para o abismo abaixo. Acho que devíamos ir um pouco mais para cima. Nesta ergueu o livro, que ainda estava em seus braços trêmulos. Preciso guardar isto. Deixe, falou Gwen, com tanta autoridade que Nesta soltou o livro em uma mesa de madeira escura. A sacerdotisa levou a mão às costas de Nesta, acompanhando-a para cima da rampa. Não olhe para trás, murmurou Gwen pelo canto da boca. Em que nível está seu carrinho? No quarto. Ela começou a virar a cabeça para olhar por cima do ombro, mas Gwen a beliscou. Não olhe para trás, murmurou Gwen de novo. A escuridão está me seguindo? Não, mas... Gwen engoliu em seco, audivelmente. Consigo sentir alguma coisa, como um gato. Algo pequeno, esperto e curioso, à espreita. Se você estiver brincando... Gwen levou a mão ao bolso da túnica pálida
e pegou uma pedra azul das sacerdotisas. A pedra tremeluziu, como o sol em um oceano raso. Rápido agora, sussurrou ela, e as duas apertaram um passo, chegando ao quinto nível. Nenhuma outra sacerdotisa se aproximou. E não havia ninguém para testemunhar, Gwyn insistindo. Continue. A pedra na mão dela brilhava. As duas fizeram mais uma curva para cima, e no momento em que chegaram ao quarto andar, aquela presença, aquela sensação de alguma coisa às costas dela se aliviou. Elas esperaram até terem chegado ao carrinho de Nesta, antes de Gwyn soltar os livros no chão e se atirar na poltrona mais próxima. As mãos dela tremiam, mas a pedra azul tinha ficado dormente de novo. Nesta precisou engolir em seco 2 vezes antes de conseguir dizer. O que é isso? É uma pedra de invocação. Gwyn abriu os dedos, revelando a joia na mão. Semelhante aos sifões dos ilirianos, mas é o poder da mãe que flui por elas. Não podemos usar para fazer o mal, apenas para cura e proteção. Estava nos protegendo. Não. Estava falando daquela escuridão. Os olhos de Gwyn se assemelhavam quase perfeitamente à pedra dela, até as sombras que agora encolhiam sua expressão. Dizem que o ser que morava lá embaixo se foi, mas acredito que parte dele pode ter ficado, ou no mínimo, alterou a essência da escuridão em si. Não foi essa a sensação. Pareceu mais antigo. As sobrancelhas de Gwyn se ergueram. E você entende dessas coisas? Não havia condescendência nas palavras, apenas curiosidade. Nesta piscou. Você não sabe quem eu sou? Sei que você é a irmã da Grã Senhora, que você matou o rei de Hibern. O rosto de Gwyn ficou solene, assombrado. Que você, assim como Senhora Feyre, um dia foi mortal, humana. Eu fui feita pelo caldeirão, sob ordens do rei de Hibern. Gwyn passou os dedos pela curva suave da pedra de invocação, que ondulou com luz ao toque. Eu não sabia que isso era possível. Minha outra irmã, Elaine, nós fomos forçadas a entrar no caldeirão e transformadas em granfiéricas. Nesta engoliu em seco de novo. Ele passou parte dele para mim. Gwyn observou o parapeito, a queda aberta para a escuridão além dele. Semelhante atrás semelhante. Isso. Gwyn sacudiu a cabeça, o que fez seus cabelos balançarem. Bom, talvez seja melhor você não voltar ao nível 6. É meu trabalho guardar os livros. Avise a Clothel e ela vai se assegurar de que aqueles livros sejam entregues a outras. Parece covardia. Não tenho a mínima vontade de descobrir o que pode sair rastejando daquela escuridão, se até você, que foi feita pelo caldeirão, a teme. Principalmente se é atraída por você. Nesta afundou na cadeira ao lado de Gwyn. Não sou guerreira. Você matou o rei de Hibern, repetiu Gwyn, com a faca do encantador de sombras. Sorte e raiva, admitiu Nesta, e prometi matá-lo pelo que fez comigo e com minha irmã. Uma sacerdotisa passou por elas, viu as duas paradas ali e saiu correndo. O medo dela deixou um odor no ar, como de comida queimada. Gwyn suspirou. Aquela é Raven. Ainda fica desconfortável com qualquer contato de estranhos. Quando ela chegou? Há 8 anos. Nesta se espantou, mas tristeza encheu os olhos de Gwyn quando ela explicou. Não fazemos fofocas umas sobre as outras aqui. Nossas histórias permanecem nossas para contarmos ou guardarmos. Apenas Raven, Clothel e o Grão-Senhor sabem o que aconteceu com ela. Ela não fala a respeito. E não houve ajuda para ela? Não estou a par dessa informação. Sei dos recursos disponíveis para nós, mas não é da minha conta se Raven fez uso deles.
Pela preocupação estampada no rosto de Gwen, Nesta sabia que a jovem tinha usado os serviços. Ou pelo menos havia tentado. Gwen prendeu o cabelo atrás das orelhas arqueadas. Eu queria encontrar você ontem para agradecer por ter feito a troca daquele livro. Mas fiquei enrolada com o trabalho com Meryl. Ela inclinou a cabeça. Estou em dívida com você. Nesta esfregou uma cãibra insistente na coxa. Não foi nada. Gwen notou o movimento. O que tem na sua perna? Nesta trincou os dentes. Nada. Estou treinando toda manhã com Cassian. Ela não fazia ideia se Gwen sabia dele, então explicou. O general do Grão-Senhor. Sei quem ele é. Todo mundo sabe quem ele é. Era impossível decifrar o rosto de Gwen. Por que você treina com ele? Nesta esfregou um tufo de poeira do joelho. Digamos que me foram apresentadas várias opções, todas destinadas a conter o meu comportamento. Treinar com Cassian de manhã e trabalhar aqui à tarde foi a mais palatável. Por que você precisa conter seu comportamento? Gwen realmente não sabia sobre o desperdício terrível e miserável que Nesta havia se tornado. É uma longa história. Gwen pareceu entender a relutância de Nesta. Que tipo de treino é? Combate? No momento, vários exercícios de equilíbrio e alongamento. Ela acenou na direção da perna de Nesta. E dói? Dói quando se está fora de forma como eu. Uma fracote patética. 2 outras sacerdotisas passaram, e aparentemente a presença delas bastou para lançar Gwen de pé. Bom, preciso voltar para Muriel, anunciou ela, sem mais nenhum traço de solenidade. Ela sentiu para a queda do poço. Não vá atrás de confusão. Gwen deu meia volta. Uma luz azul lampejava em sua mão. A visão daquele azul fez disparar. Por que você não usa essa pedra na cabeça como as outras? Gwen guardou a gema. Porque eu não mereço. Isso é mesmo tudo que faremos? Indagou Nesta na manhã seguinte, no ringue de treino, ao se levantar do que Cassian chamou de um agachamento reverência. Equilíbrio e alongamento. Cassian cruzou os braços. Enquanto você continuar com o equilíbrio de merda assim. Eu não caio tanto assim. Apenas a cada poucos minutos. Ele indicou para que ela fizesse outro agachamento. Você ainda mantém o peso na perna direita quando fica de pé. Isso abre seu quadril. E seu pé direito gira levemente para o lado. Seu centro de equilíbrio está todo torto. Até corrigirmos isso, você não vai fazer mais nada intenso. Não importa o quanto seja flexível nos pés. Você acabaria se lesionando. Nesta expirou ao fazer mais um agachamento, enquanto a perna direita ia deslizando para trás da esquerda conforme ela descia. Uma queimação estremeceu por sua coxa e joelho esquerdos. Quantas reverências tinha praticado sob o olho atento da mãe? Tinha esquecido de que eram tão difíceis. Como se você tivesse uma postura muito perfeita. Eu tenho. Havia uma arrogância irredutível em cada palavra. Treino desde criança. Você tem 25 anos de maus hábitos para corrigir. Ela se levantou do agachamento com as pernas trêmulas. Ficou tentada a cobrar o acordo entre eles e ordenar que Cassian jamais a obrigasse a fazer outro agachamento. E você realmente gosta desses exercícios e treinos intermináveis? Mais 2 eu lhe respondo. Resmungando, Nesta obedeceu. Só porque estava cansada de ser tão fraca quanto uma gatinha chorona, como ele a havia chamado várias noites antes. Quando ela terminou, Cassian disse: Beba um pouco de água. O sol do meio da manhã batia sobre ele sem parar.
Não preciso que me diga quando beber, disparou ela. Então vai em frente e desmaie. Neste encontrou o olhar dele, o rosto sério, e bebeu água. Para que a cabeça parasse de girar, disse a si mesmo. Quando ela esvaziou um copo, Cassian disse: Nasci de uma fêmea não casada, em um assentamento que faz refúgio do vento parecer um paraíso tolerante e acolhedor. Ela foi expulsa por gerar um filho fora do casamento, forçada a dar à luz sozinha, em uma tenda no meio do inverno. Horror percorreu Nesta. Ela sabia que Cassian tinha nascido em uma classe baixa, mas toda aquela crueldade por causa disso. E seu pai? Está se referindo ao merda que se forçou nela e depois voltou para a esposa e a família? Cassian soltou uma gargalhada fria, que ela quase nunca ouvia. Não houve consequências para ele. Nunca há, disse Nesta friamente. Ela bloqueou a imagem do rosto de Thomas. Aqui há, grunhiu Cassian, como se sentisse a direção dos pensamentos dela. Cassian indicou a cidade abaixo, escondido pela montanha e pela casa que bloqueava a vista. Rhys mudou as leis, aqui na corte noturna e em Illyria. O rosto dele ficou mais severo, mas ainda requer que o sobrevivente denuncie. E, em lugares como Illyria, eles transformam um inferno na vida de qualquer fêmea que faça isso. Consideram uma traição. Que absurdo! Somos todos feéricos. Esqueça a besteira de grão férico e férico inferior. Somos todos imortais, ou quase isso. As mudanças demoram para nos acontecer. O que os humanos conseguem em décadas, leva séculos para nós. Mas, se você vive em Illyria, então por que se importa com os ilirianos? Porque dei tudo de mim para provar meu valor a eles. Os olhos de Cassian brilharam. Para provar que minha mãe trouxe algum bem para o mundo. Onde ele está agora? Ele jamais havia falado dela. Os olhos de Cassian se fecharam de forma que ela não tinha testemunhado antes. Fui tirado dela quando tinha 3 anos, jogado na neve, e na sarjeta que a deixaram. Minha mãe se tornou presa de outros monstros. O estômago de Nesta se revirou em cada palavra. Ela fazia o trabalho árduo deles até que morreu, sozinha aí. A garganta dele estremeceu. Eu estava no refúgio do vento nessa época. Não fui forte o suficiente para voltar e ajudá-la, para levá-la a algum lugar seguro. Rhys ainda não era grão-senhor, e nenhum de nós podia fazer nada. Nesta não tinha muita certeza de como tinham acabado falando sobre aquilo. Aparentemente, Cassian também se deu conta. É uma história para outro momento. Mas o que eu queria tentar explicar é que em meio a tudo isso, em meio a tantas coisas terríveis, o treino me manteve centrado e me guiou. Quando eu tinha um dia de merda, quando me cuspiam, batiam, expulsavam, quando eu liderava exércitos e perdia bons guerreiros, quando Rhys foi levado por Amaranta, em meio a tudo isso, o treinamento permanecia. Você disse no outro dia que a respiração ajudou você. Ela também me ajuda. Ajudou Feire. Ela observou a fortaleza se erguendo nos olhos dele, palavra após palavra. Como se ele estivesse esperando que ela a demolisse, que o demolisse. Entenda como quiser, mas é verdade. Uma vergonha densa escorreu por Nesta. Ela fizera aquilo. Trouxera à tona aquele nível de atitude defensiva dele. Ela sentiu o peso nos ombros, e seu estômago começou a embrulhar. Então Nesta disse: mostre outra repetição de movimentos. Cassian observou o rosto dela por
um segundo. Seu olhar ainda estava trêmulo quando ele começou a demonstração seguinte. A casa gostava de livros de romance. Nesta ficou acordada até mais tarde do que deveria, para terminar aquele que a casa lhe deixara no dia anterior. E quando voltou para o quarto naquela noite, outro estava à espera. Não me diga que você de alguma forma leu estes. Ela folheou o volume na mesa da cabeceira. Em resposta, mais 2 livros caíram na superfície, um mais obsceno que o outro. Nesta soltou uma risadinha. Deve ser extremamente entediante aqui em cima. Um terceiro livro caiu sobre os demais. Nesta riu de novo. Um som enferrujado, rouco. Ela não conseguia se lembrar da última vez que gargalhara, que dera uma gargalhada sincera, do fundo da garganta. Talvez antes de a mãe morrer. Ela certamente não teve nada do que rir depois que caíram na pobreza. Nesta sentiu para a mesa. Nada adiantar hoje à noite? A porta do quarto dela se abriu para revelar o corredor pouco iluminado. Já viu bastante dele por um dia. Ela mal conseguiria falar com Cassian durante o resto da lição, incapaz de parar de pensar em como ele havia erguido uma barreira sem que ela sequer dissesse nada, antecipando que ela o atacaria, presumindo que ela era tão terrível que não poderia ter uma conversa normal, que debocharia dele por causa da mãe e da dor dos dois. Prefiro ficar aqui. A porta se abriu mais. Nesta suspirou. Seu estômago doía de fome. Você é tão enxerida quanto o restante deles, murmurou ela, e seguiu para a sala de jantar. Cassian estava sentado sozinho à mesa. O sol poente emoldurava de dourado e vermelho. O cabelo preto dele, brilhando através das lindas asas. Por um segundo, ela entendeu a ânsia de Fairy por pintar coisas, por capturar visões como aquela. Preservá-las para sempre. Como foi na biblioteca? Perguntou ele, quando Nesta ocupou o assento diante de Cassian. Nada tentou me comer hoje, então foi bom. Um prato com carne de porco assado e vagem apareceu, junto com um copo de água diante dela. Mas ele tinha ficado imóvel. Alguma coisa tentou comer você algum outro dia? Bom, não chegou perto bastante para tentar, mas essa foi a impressão que tive. Ele piscou e os sifões brilharam. Conte. Nesta se perguntou se tinha dito algo errado, mas relatou o incidente com a escuridão e concluiu com a assistência de Gwen. Ela não tinha visto a sacerdotisa desde então, mas no final do dia viu um bilhete em seu carrinho que dizia: apenas um lembrete amigável para ficar longe dos níveis inferiores. Nesta tinha rido e amassado o bilhete, mas o guardara no bolso. Diante dela, o rosto de Cassian estava pálido. Você viu Bryaxis certa vez? Falou para o silêncio. Algumas vezes, sussurrou ele. Sua pele tinha ficado esverdeada. Sei que deveríamos continuar a caçar Bryaxis. Não é bom que ele esteja solto no mundo. Mas não acho que eu aguentaria encontrá-lo de novo. Como foi? Os olhos de Cassia encontraram os dela. Como meus piores pesadelos. E não estou falando de medos bobos. Eu estou falando dos meus pavores mais profundos e primitivos. Coloquei alguns piores e mais cruéis monstros na prisão. Mas aqueles eram monstros em toda a dimensão da palavra. Acho que ninguém conseguiria entender, a não ser que os tivesse visto. Ele olhou para ela de novo, e Nesta percebeu que Cassian estava se preparando para o veneno dela. Monstro. Ela era um monstro. Essa informação a cortava e lacerava profundamente. Mesmo assim, Nesta falou, torcendo para mostrar a Cassian que não se intrometeria nos assuntos dele só para magoá-lo. Que tipo de criaturas você colocou na prisão?
Cassian comeu uma garfada. Um bom sinal de que aquele, pelo menos, era um território aceitável. Quando você vivia no mundo humano, tinha lendas de bestas temidas e de féricos que a matariam caso um dia passassem pela muralha, não é? Coisas que rastejavam por janelas abertas para beber o sangue de crianças. Coisas que eram tão malignas, tão cruéis, que não havia esperança contra o mal delas. Os pelos da nuca de Nesta se arrepiaram. Sim, aquelas histórias sempre a deixavam nervosa e morta de medo. Eram baseadas, na verdade. Baseadas em seres antigos, quase primordiais, que existiam antes de os grão-féricos se dividirem em cortes. Antes dos grãos-senhores. Alguns as chamam de os primeiros deuses. Eram seres quase sem forma física, mas com inteligência aguçada e maléfica. Humanos e féricos foram presos delas. A maioria foi caçada e levada a se esconder ou aprisionada há muitas eras. Mas restaram algumas, que espreitam em cantos esquecidos da terra. Ele engoliu mais uma garfada. Quando eu tinha quase 300 anos, um deles surgiu de novo, rastejando para fora das raízes de uma montanha. Antes de ir para a prisão e o confinamento enfraquecer, Leante conseguia se transformar em vento e arrancar o ar dos pulmões das pessoas, ou se transformar em chuva e afogar você em terra firme. Ele podia arrancar sua pele do corpo com alguns movimentos. Jamais revelou sua verdadeira forma, mas quando eu o enfrentei, ele escolheu aparecer como um redemoinho de névoa. Ele gerou uma raça de féricos que ainda nos atormenta e que prosperou durante o reinado de Amaranta, os Bog. Mas os Bog são inferiores. São mais como sombras, quando comparados a Liantes. Se existe algo como o próprio mal encarnado, é ele. Ele não tem piedade e nenhum senso de certo ou errado. Aliantes e todo o resto. Somos todos suas presas. Seus métodos de matar são criativos e lentos. Ele se banqueteia de medo e dor, tanto quanto de carne. O sangue dela gelou. Como você aprendeu essa coisa? Cassian tocou um lugar no pescoço onde uma cicatriz descia sob a orelha. Rapidamente percebi que jamais conseguiria derrotá-lo em combate, ou com magia. Ainda tenho a cicatriz para provar. Cassian deu um leve sorriso. Então usei a arrogância dele contra ele. Elogiei e o provoquei para que se prendesse em um espelho, atado com madeira de freixo. Apostei com ele que o espelho conteria. E Lantes apostou errado. Ele saiu do espelho, é claro, mas quando isso aconteceu, eu já havia jogado o ser miserável que ele é na prisão. Nesta ergueu uma sobrancelha. Ele lançou-lhe um sorriso aguçado que não chegou aos olhos e falou: Não sou só um brutamontes, no fim das contas. Não, ele não era. E embora ela já tivesse dito aquilo, Nesta jamais achara de verdade. Cassian prosseguiu. De todos os ocupantes da prisão, Lantes é aquele que eu temo que encontre uma saída. Isso poderia acontecer? Acho que não, graças ao caldeirão. Aquela prisão é inviolável, a não ser que você seja Erin. Nesta não queria falar sobre Erin, nem pensar nela. Você disse que colocou outros lá dentro. Parte dela não queria saber. Cassian deu de ombros, como se fosse insignificante que tivesse feito tantas coisas notáveis. A Lubia de 7 cabeças, que cometeu o erro de sair das cavernas do Oceano Profundo para caçar moças ao longo da costa oeste. Anis Azul, que era um terror de se ver.
Pele cobalto e garras de ferro e, como Lubia, tinha gosto pela carne das fêmeas. Lubia pelo menos engolia as presas rapidamente. Anis levava mais tempo. Anis era como Lantis nesse aspecto. A garganta dele estremeceu. E Cassian puxou o colarinho da camisa, revelando mais uma cicatriz. Aquela horrível e grossa, que ficava acima do peitoral esquerdo. Ela a vira outro dia, no ringue de treino. Isso é tudo que restou agora. Mas Anis tinha dilacerado meu peito com aquelas garras de ferro. E estava quase em meu coração quando Azriel interveio. Então suponho que a captura dela seja compartilhada entre nós dois. Ele tamborilou os dedos na mesa. E então teve... Choveu bastante. As palavras dela soaram ofegantes. Não vou conseguir dormir esta noite. Ela fez que não com a cabeça, comendo mais uma garfada de comida. Não sei como você dorme, depois de ter enfrentado tudo isso. Ele se acomodou na cadeira. Aprendi a conviver com isso, a bloquear os horrores que permeiam minha cabeça. Ele acrescentou, um pouco mais baixo. Mas eles ainda estão à espreita, no fundo da mente. Ela queria saber fazer algo assim. Afastar todos os pensamentos que a devoraram para trás de uma parede, ou para um buraco dentro dela, de modo que ela pudesse enterrá-los bem fundo. Cassian perguntou a Nesta, com a voz ainda baixa. A escuridão da biblioteca. Acha que reagiu a você, especificamente? Quando ela não disse nada, ele insistiu. Por causa de seus poderes? Eu não tenho poder nenhum, mentiu ela. Treinar com Erin não tinha feito nada para ajudá-la a entendê-los. Então, quem deixou aquela impressão de mão na escada? Ela nem se deu ao trabalho de parecer agradável. Talvez Lucien. Ele tem fogo nas veias. Ele disse que seu fogo era diferente do dele, que de alguma forma queimava de um jeito frio. Então talvez você devesse me trancafiar naquela prisão. Ele apoiou o garfo. Só estava fazendo uma pergunta. E importa se eu tenho poderes? Cassian sacudiu a cabeça no que parecia ser um misto de admiração e desprezo. Você pode até ter nascido humana, mas é feérica pura. O jeito que responde a perguntas com outras perguntas e se esquiva de uma resposta sincera. Não sei dizer se isso é um elogio ou não. Não é. Ele exibiu os dentes. O tipo de poder que você tem não é do tipo que deveria permanecer ocioso. Precisa de um escape e treinamento. Equilíbrio e alongamento? Cassian trincou o maxilar. O que aconteceu com você e Erin? Por que tantas perguntas hoje à noite? Porque estamos conversando como pessoas normais e quero saber de tudo. Nesta se levantou da mesa, dirigindo-se à porta. Que diferença faz para você? Vamos deixar o passado para lá, Ness. Ela falou, por cima de um ombro. Não tinha me dado conta de que já o havíamos superado. Que conversa fiada. Agora é o momento em que você me lembra de que todos me odeiam, e eu vou embora. Cassian ficou de pé subitamente, bloqueando o caminho dela para a porta com 3 passos. Nesta tinha se esquecido do quanto ele era rápido, do quanto era gracioso, apesar do tamanho. Cassian a olhou com raiva. Nunca liguei se você tomou metade ou só uma gota do poder do caldeirão, e ainda não ligo. Por quê? Nesta não conseguiu se impedir de perguntar. Por que você se importa? As feições dele ficaram sérias. Por que você ficou ao meu lado quando enfrentamos o rei de Iberne durante aquela última batalha? Como se houvesse uma resposta para essa pergunta. Ela não aguentava aquela conversa e a expressão no rosto dele. Porque fui uma tola, uma idiota. Nesta o empurrou para passar. Do que você tem medo? Perguntou Cássia.
seguindo-a até o corredor. Ela parou de súbito. Não ter medo de nada. Mentirosa. Nesta se virou lentamente, que ele visse cada gota de ódio que ondulava por ela. Os olhos de Cassian brilhavam com a satisfação selvagem. Os sifões dele brilharam, projetando luz vermelha nas pedras, como se sangue aguado tivesse sido derramado. A boca dele se repuxou para o lado com um sorriso torto e debochado. Sabe como seus olhos brilham quando seu poder sobe até a superfície? Como aço derretido, como um fogo prateado. Ele tinha incitado daquele jeito de propósito, para que ela pusesse as cartas na mesa. Os dedos de Nesta se fecharam em garras ao lado do corpo. Ela deu um passo na direção dele. Cassian se manteve onde estava. Ela deu outro passo, mais um. Até que ficaram tão próximos que uma inspiração profunda faria com que o peito dela roçasse no dele. Tão próximos que ela estava exibindo os dentes para o rosto dele, que ainda sorria com arrogância. Cassian a avaliou. Olhou dentro dos olhos dela e sussurrou. Linda. Ele não impediu a mão que Nesta apoiou no peito musculoso dele. E nem se opôs quando ela empurrou aquele peito, colocando contra a parede, e fazendo as asas dele se abrirem com o impacto. Ele apenas a encarou, maravilhado, faminto. Nesta não se moveu. Não conseguia se mover. Quando Cassian se aproximou para sussurrar ao ouvido dela, na primeira vez em que vi essa expressão no seu rosto, você ainda era humana. Ainda humana. E eu praticamente fiquei de joelhos diante de você. A respiração dele acariciou a orelha dela. E Nesta não conseguiu impedir que seus olhos estremecessem até que se fecharem. O sorriso dele roçou a têmpora dela. Seu poder é uma canção. E uma que esperei muito, muito tempo para ouvir, Nesta. As costas dela se arquearam levemente com a forma como ele disse seu nome. O modo como ele enfatizou a segunda sílaba. Como se estivesse imaginando fechar os dentes em outras partes dela. Mas apenas a mão de Nesta unia os corpos deles. Apenas a mão dela, que agora se fechava e amassava a camisa de Cassian. E sentia o coração estrondoso pulsando abaixo. Até que Cassian abaixou o rosto um centímetro e roçou a ponta do nariz no pescoço dela. Sob a mão de Nesta, o peito dele se elevou quando Cassian inalou uma lufada profunda e gananciosa do cheiro dela. Longe demais. Ela não deveria ter se permitido ir tão longe com ele, deixá-lo se aproximar tanto. Mesmo assim, Nesta não conseguia se afastar. Não conseguia fazer nada, a não ser deixar que ele roçasse o nariz por seu pescoço de novo. A ânsia de pressionar o corpo contra o dele, de sentir o calor e a rigidez dele roçando nela, quase suprimiu qualquer pensamento racional. No entanto, as mãos de Cassian permaneceram ao lado do corpo, como se esperando por permissão. Nesta afastou a cabeça para trás, para longe, apenas o bastante para ver as feições dele. Os joelhos dela quase fraquejaram diante do desejo que queimava ali. Um desejo fluido e determinado, todo fixo nela. Nesta não conseguiu tomar fôlego quando se afogou naquele olhar. Quando partes mais baixas e sensíveis dela se enrijeceram e começaram a latejar. O desejo deixando seus seios pesados. As narinas dele se dilataram, sentindo aquele cheiro também. Ela não podia. Não podia fazer aquilo com ele. Consigo mesma. Não podia. Não podia. Não podia. Nesta começou a puxar a mão do peito dele, mas Cassian deslizou a dele por cima. Esfregou o polegar no dorso da mão dela, e apenas esse toque de pele calejada fez com que ela trincasse os dentes, incapaz de pensar, de respirar.
Cassian sussurrou ao ouvido dela. Sabe no que vou pensar esta noite? Um ruído baixo devia ter escapulido dela, porque ele sorriu ao dar um passo ao lado. E soltou a mão de Nesta. A ausência do calor dele, do cheiro, foi como um balde de água fria. Ele sorriu, e não havia nada ali, além de malícia e desafio. Vou pensar nesse seu olhar. Ele deu mais um passo até o corredor. Estou sempre pensando nesse seu olhar. Ela não conseguiu dormir. As cobertas roçavam, a estrangulavam, sufocavam com o calor, até que suor começou a escorrer por seu corpo. Eu estou sempre pensando nesse seu olhar. Nesta ficou deitada no escuro, com a respiração irregular e o corpo ardendo. Ela mal conseguira se concentrar em ler quando voltou para o quarto. Eu estava se revirando na cama pelo que pareciam ser horas. Eu estou sempre pensando nesse seu olhar. Ela conseguia visualizar. Cássia na própria cama, esparramado como um rei sombrio, tocando o próprio corpo, com força. Ela conseguiu sussurrar para o quarto. Volte ao amanhecer. Não sabia se a casa tinha obedecido. Não descobriu se a casa entendeu porque ela queria privacidade ao tracejar a mão pela camisola. O toque da seda contra o corpo era quase insuportável. Nesta gemeu no travesseiro, quando seus dedos deslizaram entre as pernas. Imediatamente escorregadia com a umidade que se acumulou ali, que não tinha passado desde que ela fora deixada de pé naquele corredor. Seu quadril se arqueou ao toque, e ela trincou os dentes, soltando um longo sibilo ao passar os dedos pelo centro do corpo arqueado, latejando. Eu estou sempre pensando nesse seu olhar. Ela deslizou os dedos para dentro profundamente, contorcendo-se com a intrusão, incapaz de evitar ver o rosto de Cassian, aquele meio sorriso, aquela luz nos olhos dele. O corpo poderoso e as belas asas. Ela tirou os dedos quase até as pontas, e quando os mergulhou de volta, foi a mão de Cassian que ela imaginou, que sentiu. Foi a outra mão de Cassian que subiu e segurou seu peito, apertando forte, bem do jeito que ela gostava. Uma afiada e sutil ponta de dor para aguçar o prazer. Foi na mão de Cassian que ela cavalgou, mordendo o lábio para conter o gemido. Foi a mão de Cassian que a levou ao ápice e então a um clímax tão intenso que Nesta quase gritou. Foi a mão de Cassian que deslizou para dentro dela de novo, clímax após clímax, até que Nesta ficou deitada, exaurida e ofegante na cama, com apenas a escuridão para abraçá-la.